tarde, eu sou Yuri Moura e está começando mais um Falando Sério. Programa que você acompanha toda segunda e toda quinta, às 17h15, aqui no canal 19, TV Vila Imperial. Hoje, como sempre, você acompanha nossas colunas e fica por dentro do que acontece em Petrópolis. Ao meu lado já tenho Patrícia Assis, coluna de sustentabilidade. Tudo bom, Yuri? Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, graças a Deus. A gente vai naquela linha que temos discutido de cidades verdes, ideias, cidades verdes, soluções. cidades sustentáveis, práticas de desenvolvimento de forma inteligente, de forma consciente e que a gente tem que parar de achar que isso é utopia, né? A gente sabe que existem várias cidades, aí a gente fala, as pessoas falam assim, mas são cidades do primeiro mundo. Não importa. O que a gente precisa é pegar esse modelo... Chegar até lá. E chegar até lá. Você tem alguns tópicos aí de tudo que a gente discutiu durante os quadros aqui no programa, as colunas. Exatamente. Ações efetivas voltadas para a diminuição de gases de efeito estufa, medidas que visam a manutenção dos bens naturais comuns. Como é que isso se dá nessa prática que você disse de primeiro mundo? A primeira coisa que acontece, Yuri, quando você tem essa política voltada para o desenvolvimento sustentável, a primeira coisa é você criar um programa de governo voltado para isso. E começar a trabalhar dentro das escolas essa questão do desenvolvimento com as crianças, do desenvolvimento da prática sustentável, que é o dia a dia dessa criança. Ela vai começar a entender que através de atitudes conscientes, coletivas, que as coisas vão começar a funcionar. Porque, olha só, você observa, você pode criar na cidade locais lindos, maravilhosos, praças arborizadas, com monumentos, com arte enfim, bancos modernos para as pessoas deitarem, se a população não tem educação para preservar. Começa por aí. Então, a educação, ela é o carro-chefe. E eu acho que daí você começa a partir para as questões de colocar em prática tudo que pode ser reaproveitado, né? E aí a gente tem a qualidade. O transporte também é o carro-chefe. E a mobilidade urbana hoje em dia, ela é gritante. Então é interdisciplinar, como você disse. Tem que estar passando por todas as áreas de um governo, por todas as áreas de uma gestão pública. Você tocou num ponto-chave. Eu estava em casa agora pensando exatamente em falar exatamente esse ponto. Esse diálogo. Essa questão. A gente precisa dar continuidade a um projeto político. Não se pode, quando você muda um governo, simplesmente abandonar aquela ideia e partir de um princípio, de uma outra situação, e aquilo a gente não consegue nunca amarrar. Então, as cidades sustentáveis, ela começa por aí. A gente precisa ter essa consciência. Vamos dar continuidade, né, aos projetos. Porque não é do dia para a noite que as coisas funcionam, né? Olha lá, você tem... A cidade de Curitiba é uma cidade que é pioneira nessa questão dos transportes, da mobilidade urbana, das ciclovias. É uma cidade que aposta muito na questão das bicicletas ali, das pessoas do transporte, né? Facilitando. É isso, é apostar no transporte olha que ideia interessante. Você sentar numa escadaria, você está aguardando um tempo, um intervalo de uma situação para outra, você tem os espaços próprios para você colocar lá o seu laptop, trabalhar, estudar, quer dizer, você não está perdendo tempo. Legal. Ali você tem uma parada de ônibus, porque passou, a parada de ônibus que as pessoas descansam enquanto aguardam o coletivo. Legal. Né? Então, assim, são coisas que facilitam, que embelezam a cidade e que transformam o seu dia a dia agradável, né? De uma forma mais... Você descansa mais. Quando você entra numa cidade que existe uma beleza verde, uma vegetação bem cuidada, a cidade bem cuidada, você se sente bem automaticamente. São diversos mecanismos intersetoriais que devem interligados, de forma exatamente. Conjunta. Você citou a questão da mobilidade urbana. É fundamental o quê? Que a gestão pública, o município, tenha um compromisso Faça com o um transporte de estudo, um massas. planejamento adequado para Tem isso. que tirar o máximo de carro individual, carro particular, o melhor da rua, priorizando o transporte de massas. E para isso as pessoas precisam entender. É o que acontece em São Paulo. A gente teve lá um avanço em ciclofaixas, em ciclorotas, em ciclovias. A gente teve a ampliação da criação de corredores de ônibus. Para quê? Aparentemente, parece desafogar que afoga o trânsito, mas é o contrário. Não, desafoga, porque você prioriza que o máximo de gente se a coletividade em pouco tempo. Isso tira carro da rua e agora tem aquela, eu não sei bem o termo, mas agora também as pessoas fazem aquela carona coletiva que você combina o dia da semana, que você vai, os colegas vão, quer dizer, são menos 2, 3 carros, né, e o principal, circulando. Né? Transforma o trânsito em um local mais seguro. Isso, com certeza. Existem índices que demonstram que você reduzir a velocidade máxima até dinamiza
a fluidez do trânsito. Perfeito. Você pensa que é uma coisa ilógica. Se diminuir, vai chegar mais atrasado. Não, é mentira. Pelo contrário. Diminui o número de acidentes, diminui o número de estresse e a malha viária funciona de maneira mais eficaz. Você mitiga essas dificuldades, né, que a gente encontra hoje no tráfego. Então, assim, quando você tem uma velocidade padrão, as coisas funcionam melhor. E essa questão do transporte urbano, ela é também prioridade para um desenvolvimento sustentável. Perfeito. Né? Não é só pensar na questão da reciclagem do lixo, é claro que tudo isso está interligado. Mas a questão hoje que preocupa muito é essa questão do trânsito. Você vê que as cidades estão praticamente parando, né? E todo mundo tirando seu carro da garagem. Então, se você tem um governo que se preocupa em trabalhar juntamente com empresas, com a população, tomando ideias, o que pode ser feito para viabilizar essa questão, a gente começa a criar na cidade condições viáveis para um desenvolvimento melhor. E tem a questão cultural que você citou antes. Se você envolve o cidadão, faz o viés da educação ambiental que você trabalha muito bem aqui. Eu acho que já era para estar acontecendo isso. Você gera uma cultura, porque é aquela história, se eu vejo que a rua está limpa, eu me sentirei menos no direito, se é que a gente pode chamar isso de direito, de sujá-la. De sujar, exatamente. Não que porque já está sujo tem que sujar, não é isso. Mas você força o cidadão a refletir e a contribuir para que o ambiente esteja melhor. Então gera um processo muito maior. É muito interessante trabalhar com esse viés da educação ambiental. Você falou dessa questão, esse viés da educação. Eu já li uma crônica, isso é muito famoso, que são das janelas quebradas, que aconteceu em Nova York. A teoria que fala exatamente isso. Quando você chega num lugar e tudo está preservado, a tendência do ser humano é manter aquilo preservado. E quando você entra num lugar onde tudo está detonado, quebrado, pichado, estragado, as pessoas sentem a vontade para continuar estragando. Aí vem aquela pergunta, uma andorinha faz verão sim, porque se alguém começar a preservar, todo mundo, para ter 3 tem que ter uma, tem que ter 2, para ter 1000 tem que ter 800, 900. Isso, eu citei que na minha casa, quando eu comecei a reciclar, hoje todos os meus filhos reciclam. E isso vai passar para os vizinhos, vai passar para o bairro. Exatamente. Isso. E você está trazendo essa prática para a imprensa. Como a gente pode fazer uma diferença? Se eu puder contribuir nesse sentido, o meu papel hoje na sociedade é esse, trazer essa informação à educação. Eu bato sempre nessa tecla. Você fala também aqui do planejamento urbano eficiente, que é uma coisa que eu costumo bater muito, que Petrópolis é uma cidade muito concentrada, muito centralizada. Isso é ruim, porque a própria administração pública trabalha nesse sentido. Quando a gente pensa em desenvolvimento econômico, que tem tudo a ver com sustentabilidade, a gente até se assusta em perceber que a Secretaria de Fazenda do município, que regula aí os impostos municipais, funciona numa escadinha sem acessibilidade numa rua que mal tem estacionamento, no 16 de março. Exatamente. Então, como é que você quer que a economia se desenvolva se tudo está centralizado numa infraestrutura mínima? Você não tem banco nos bairros? Não. A posse não tem banco. Não. O sujeito tem que ir areal. Então, você não viabiliza, você não facilita a vida do cidadão. Exato. E isso vai no impacto ambiental. Quando você diminui essa dificuldade dele, às vezes, ter que pagar determinada imposto ou uma conta e tal, e ele ter que se deslocar para o local, mais carro, entendeu? Mais dificuldade, mais falta de emprego, que tem a ver também com a questão social da sustentabilidade. Está tudo interligado. Então, precisa se pensar nisso, numa cidade inteligente, numa cidade que seja viável nesse sentido. E são coisas mínimas, às vezes são ajustes que você consegue fazer sem que isso se torne uma questão que, porque está encarecendo, o custo está muito alto. Não, através de algumas mudanças, pelo contrário, você consegue até economizar mais, entendeu? Em algum sentido. Tem também uma questão que você coloca aqui, que é a criação de espaços verdes voltados para o lazer e o convívio. A gente em Petrópolis tem um problema muito grande, que é esse de sempre ter alguém com poder, ou do Poder Judiciário, ou uma pessoa muito rica, poderosa em Petrópolis, que não permite que eventos culturais ocorram em praças, que não permitem, por exemplo, como acontecia na Queller. A gente tinha a Rua de Lazer, que a Queller era fechada domingo pela manhã até o fim de tarde, e, pelo que me parece, a proprietária do Solar do Império... Uma pessoa foi ao Ministério Público e conseguiu viabilizar esse projeto. Que dificultou a vida de milhares de pessoas. Crianças iam ali, uma rua que você sabe que não é nem residencial, não é uma rua considerada dessa forma, é uma rua que é um patrimônio histórico. Cultural, então, no domingo, você pode viabilizar, sim, esse espaço para as pessoas, né? E você cria na cidade esses locais, não só no centro, a gente pode centralizar um pouco, a gente pode criar espaços verdes na Mosela, na criar lazer nesses espaços para a população se apropriar. Independência, você tem que ter
tem esses espaços, porque aí você desobstrui um pouco, né? Vamos lá para Barão correr todo dia, vamos para não sei aonde fazer tal exercício. Você vai flexionando essas questões dentro da cidade, né? E é tão bom você ter uma cidade que se preocupa com a questão de quem vive ali. A gente tem que parar de achar que tem que construir tudo para o estrangeiro, para o gringo, para sei lá quem olhar. A gente tem que pensar no nosso dia a dia e a longo prazo. Eu acho que a gente tem um bom exemplo agora, que é o caso da Boerfest, que é uma festa fundamental para a economia da cidade, para o turismo, para a cultura. Mas, de fato, prioritariamente, uma festa para o turista, para quem é de fora. Não é uma cultura para quem é da cidade, para o petropolitano. Não, Então, às vezes, você faz um bom evento, que é o caso da Boerfest, mas não cria logística e não dialoga com a população para tentar mitigar problemas de trânsito, de transporte, levar a cultura para os bairros também. Você repara que começa um engarrafamento lá no Quitandinha. Exatamente. Por que não tem uma lógica de a pessoa para o carro fora da cidade e a prefeitura disponibiliza van, faz um acordo com os taxistas, faz um acordo nesse com as empresas período, de ônibus. Cria uma logística, uma tática especial para a Boerfest. Especial para isso. Mas aí a gente... Porque isso acaba até atraindo mais pessoas, né? Porque você acaba, quando você tem um espaço, uma festa com esse potencial que é a Bauer, que é nacional, todo mundo comenta e quer vir. Isso. E você sabe que a cidade te recebe muito bem nesse sentido. Você volta. Mas se tiver mal atendido. Mas você chegar e ficar uma hora eu estou sendo legal, tá? Você ficar aí 1h30, 2 horas parada do Quitandinha até chegar no centro, você vai pensar 2 vezes antes de voltar. Exato. Né? Os próprios moradores às vezes falam, vou para lá, aquilo é difícil para estacionar, é complicado. A questão dos guardadores também, que se não tiverem legalizados, fica uma bagunça também. E ano passado, por exemplo, a prefeitura cometeu uma agressão com o servidor público. A gente tem a Guarda Civil, nós temos os agentes de trânsito da CPTrans, e eles contrataram uma empresa terceirizada de pessoas que ao menos eram capacitadas para fazer o serviço que os guardas e os agentes queriam fazer. Aí entra em atrito. Não quer pagar hora extra para o guarda? Pois é, mas aí você tem uma despesa. Mas aí você sabe como é que funciona, né? Aí a gente fica o que eu estou falando. A quem agrada isso? A quem agrada, porque todo mundo viu que aquilo ali era totalmente descabido, né? E aí você tem um atrito gerado entre os funcionários, porque ninguém se entende, cada um quer falar mais alto que o outro. E às vezes ficaram uma semana para tentar entender o trânsito, não tem um agente que sabe lidar com isso. Então, são essas questões que precisam ser colocadas em prática e discutidas com a sociedade. Eu acho que o cidadão precisa participar mais dessas decisões, sabe? Tomar partido, sim, e a política chamá-los também para esses encontros, para colocar, para viabilizar. A gente tem tantos temas para a gente poder falar, né? Eu até ia comentar, semana que vem a gente vai falar sobre só mobilidade urbana. Eu queria bater bem nessa tecla mesmo, porque isso é muito importante e é por aí que uma cidade se desenvolve, priorizando a educação. E que a gente pense, para a gente poder concluir, que mobilidade urbana não é feita de grandes obras. Eu acompanho ainda, né, sempre vou acompanhar o debate político sobre mobilidade urbana em Petrópolis, trânsito, transporte. E praticamente todas as propostas que a gente escuta é baseada em duplicações da Coronel Veiga, duplicações desde da que eu nasci. Silva. Desde que eu nasci, eu escuto isso. Eu moro na Coronel Veiga e o meu temor era assim, vão tomar 50 metros do meu terreno. Já tem anos isso, mas do mesmo jeito. A solução para o trânsito, para o transporte, não é a duplicação de grandes vias. Tem uma teoria chamada trânsito induzido, teoria do trânsito induzido, que, consequentemente, se você cria mais vias, mais pessoas vão ocupar aquelas vias. Logo, você não resolve o problema do transporte e do trânsito. E, para piorar, você ainda tem os pontos de retenção, os gargalos. Eu duplico a Coronel Veiga, mas vai chegar todo mundo na Rua do Imperador. Aonde que vai né? 4 faixas viram 2. E aí? Então, demagogia, tentar fingir para a população ter uma proposta sólida. É uma mentira. Sem estudo técnico, sem ouvir as pessoas que moram, como é o seu caso, que moram na Coronel Veiga, e sem querer criar uma solução real. Você falou agora. Estudo técnico. Precisamos de técnicos, pessoas realmente capacitadas para estarem executando, dentro da sua capacitação,
cargos importantes. Sim. Não adianta você colocar a pessoa que não entende nada sobre mobilidade urbana, sobre transporte, sobre o paisagismo urbano, pessoas que não têm capacidade para isso, que não são técnicos, não são pessoas formadas nessa área. A gente precisa de pessoas capacitadas, porque aí sim a coisa vai funcionar. Ou seja, cidade sustentável vai muito além da preservação ambiental. Ela é ampla, ela engloba vários setores e muito além do que o slogan de governo, como é o caso nos dias de hoje. O dia que isso mudar vai ser tão bom. Vai ser bom para todo mundo. Vamos virar uma Dinamarca, né? Copenhague, quem sabe. Todo mundo fala. Todo mundo na bicicleta ali, né? Patrícia, até segunda-feira. Se Deus quiser. Estaremos aí. Obrigada. Obrigado, tá? Lembrando que você participa com a gente pelo site falandoserio.yurimoura.com e também no Facebook e no YouTube. Só nos procurar lá. Voltamos logo com Gabriela Maldonado, Coluna de Cidadania. Beijo. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele traz um problema ainda maior que pode estar batendo na porta de casa, o Zika vírus. E esse vírus, se contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente. Combatendo o mosquito. E isso é urgente. É preciso pensar em todas as possibilidades de água parada perto de você. 80% dos criadores do mosquito estão nas residências. Faça a sua parte. Vamos destruir o mosquito. E lembre-se de que mulheres grávidas têm que ter cuidados redobrados. Usar repelentes apropriados, vestir roupas compridas e ficar longe de possíveis criadouros. Incentive seus amigos e sua família a entrarem nesse combate, unidos na maior corrente da saúde da história do Brasil. Se esse mosquito faz mal para as nossas crianças, ele não pode nascer. E pode ter certeza, o mosquito não é mais forte que o país inteiro. Planejamento. Essa é a receita para o futuro dessa criançada. É assim que o governo federal, com os governos estaduais e municipais, trabalham para cumprir as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Com mais de 80% das crianças de 4 a 5 anos na escola, falta pouco para cumprir a meta número 1. E precisamos chegar a 100% em 2016. Para vencermos esse grande desafio, é necessária a dedicação de todos, inclusive dos pais. Faça a sua parte. Matricule seus filhos, acompanhe a vida escolar deles e acesse o site para conhecer o Plano Nacional de Educação. E se você tem Bolsa Família, acompanhar a frequência das crianças na escola é fundamental para manter o benefício. Uma pátria educadora se faz com toda criança na escola. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta com o programa Falando Sério, Gabriela Maldonado, Coluna de Cidadania, hoje falando novamente sobre o tema segurança pública. Boa tarde. Deu o que falar semana passada, a gente continua nele. Pois é, e na verdade o último tema que a gente abordou em segurança pública semana passada, que você até levantou uma questão importante, era qual era a necessidade mínima de policiais por habitante. Isso, né? Verdade. Eu andei lendo sobre isso, a ONU fala que o ideal é um policial para cada 250 pessoas, né? Mas acho que tem um ponto relevante nisso tudo, que eu também andei lendo uns artigos, por exemplo, nos Estados Unidos, que obviamente eles têm uma questão de segurança pública mais organizada, Sim. apesar desses últimos fatos aí que ocorrem. Aí é problema de segurança externa também. De armas, exatamente, tem todo um interesse financeiro, não vou entrar nisso. Mas lá, por exemplo, a maioria dos estados geralmente são três policiais para cada 1.000 habitantes, né? Foi até o que eu me arrisquei a dizer. Exatamente. Agora, eu acho que também, em contrapartida, é importante a gente pensar, e inclusive com base até em estudos sobre a criminalidade, que isso não diminui a criminalidade, Sim. né? O número de policiais na rua. Exato. Se você não coloca pessoas bem preparadas, você também não dá um alicerce interno no Estado para as pessoas de educação, saneamento básico, aquele Sim. mínimo que a gente sabe também não diminui e não melhora a segurança pública. Você falou, né? A polícia militar tem um caráter ostensivo. A polícia civil tem um caráter judiciário, investigativo, de cumprimento da lei, de auxiliar a justiça. Exatamente, quando o delito já está caracterizado. A Guarda Civil, que é o que eu quero conversar contigo hoje, ela tem o papel de preservar o patrimônio Exatamente, do município. Bens e serviços. Os bens e serviços, mas também tem um debate. Qual é o maior patrimônio de um município? É o município.
Sim, faz total Então, sentido. numa claro. lógica de segurança pública ampla, que é até o que eu defendo, eu acredito muito na Guarda Civil, se você equipar ela melhor, se você ouvir o que a Guarda precisa, se você capacitar permanentemente, eu acho que ela pode se tornar o que tem nos Estados Unidos, em vários estados, que é uma guarda quase que comunitária. Que é aquela questão do xerife ser eleito pela comunidade. Ela é mais próxima, ela tem um caráter menos ostensivo. E eu acredito numa segurança pública cada vez mais cidadã e menos ostensiva. Ostensivo quando tem um grande problema, como você citou, um assassinato, você tem um flagrante, às vezes, o próprio tráfico de drogas, a gente estava discutindo uma questão mais além da ostensiva, ela é cultural, ela é de saúde. Então, acho que a Guarda Civil, e pelo que me parece é o que vai acontecer daqui para frente, deveria ser mais valorizada e mais empoderada dentro desse arcabouço de segurança pública. Exatamente. Em se tratando de segurança pública e de uma questão mais ostensiva, por exemplo, da Guarda Civil, a lei determina que num município acima de 500 mil habitantes, o guarda pode ter o porte de arma, por exemplo. Na verdade, eles têm uma outra lei que obriga que até o final desse ano todas as guardas civis... Então, mas paralelo a isso, a lei fala que pode tê-lo, até para você aproveitar melhor a função dele, né? Porque acho que deve ser um pouco difícil você vestido de uma pessoa da segurança pública como um guarda civil e você não ter uma arma, né? Você fica vendido, né? Deve ser uma coisa um pouco difícil, né? Você tem que ir para um jiu-jitsu, alguma coisa assim, num momento determinado. Então, eu acho que é importante o porte de arma. Só que você tem que ter todo um aparato administrativo em volta disso. Tem que ter corregedoria, umas questões que a lei determina que tenha, né? Tem que ter o preparo do guarda civil para ter o porte de arma, né? Não é simplesmente você empoderá-lo com uma arma e não dar o alicerce para isso. Você não pode dar arma na mão de alguém sem prepará-lo. Exatamente. Inclusive, eu já ouvi isso de guarda civis, sou amigo de muitos, e eles dizem, Yuri, eu me sinto constrangido e às vezes vulnerável em não estar armado. Porém, com a estrutura que a Guarda Civil de Petrópolis tem hoje, com tanto problema que a gente tem de equipamento, de progressão dentro da carreira, que está tudo atrasado, às vezes o sujeito tem 12 anos de guarda e ainda está, no nível júnior, tem um regimento próprio da guarda dentro de hierarquia, mas eu não me lembro agora qual seriam os termos corretos. Mas ele já tem muito tempo de guarda e não é reconhecido dentro do comando. E isso interfere no salário dele, interfere na progressão de carreira. Então, eles têm tantos problemas que ele fala. Eu não sei se hoje eu mesmo me sinto seguro de andar com arma. Exatamente. Porque não adianta. E essa arma vai ser bem cuidada? Será que os outros guardas, que são meus colegas, vão ter o mesmo preparo que eu? Vão ter essa consciência que você disse? Então, assim, é uma questão muito... na verdade, é exatamente o que você falou. Na verdade, aquilo tem que ser modificado no todo. Não adianta você modificar um ponto determinado. Exatamente. Como, por exemplo, o início da nossa conversa. Você vai colocar mais policial na rua? Vai diminuir a criminalidade? Não, se você não colocar um cara que é preparado, se você não der educação para o povo. Você tem que pensar num todo, né? Não adianta você pegar um ponto específico. Agora, eu acho importante a valorização da Guarda Civil, até também para dar um apoio à Polícia Militar também, né? Se você tem pessoas na rua da segurança pública que trabalham em prol de uma melhor qualidade da segurança pública, vamos aproveitar isso melhor. A lei determina que a gente pode aproveitar. Curitiba, por exemplo, Curitiba não, mas todo o estado do Paraná, a Guarda Municipal ela tem porte de arma, mas obviamente tem todo um aparato administrativo em volta disso, né? Tem todo um plano. Eu acho que o que falta para Petrópolis é um plano municipal de segurança pública. É você resgatar o que foi criado lá em 2010 ou 2011, eu não me lembro, que é um gabinete de gestão integrada de segurança pública. Você faz ali reuniões periódicas entre a PM, o Ministério Público, o Poder Judiciário como um todo, a assistência social, a saúde do Estado e do município, e discute junto a segurança pública da cidade. Não fica só na mão de isolada. Todos os âmbitos, né? Isso é super importante, né? Não adianta a PM estar fazendo uma coisa e a guarda outra. Exatamente, porque fica uma coisa muito vazia, na verdade. E esse gabinete podia criar um plano de assim, beleza, a gente tem que armar a guarda ou a gente tem que usar mais a PM, porque tem a PM que é responsável pelo setor bancário, tem as divisões também dentro da são cedidos para umas funções específicas. Então, a guarda também, quem vai ficar, às vezes, fazendo a segurança de um prédio público, talvez não precise ficar armado, pode estar com algum mecanismo de coerção mais branda, mas quem vai, talvez, acompanhar uma denúncia do vídeo monitoramento que a gente tem na cidade, tem que estar armado, porque pode ser alguém sendo assaltado, então... Como é que você vai trocar tiro de porrete na mão? Não tem condições. Exatamente. Então falta pensar. Só que você não pode pensar em só uma polícia trabalhando sozinha, né? Você tem que ter todos os setores ligados à segurança pública trabalhando juntos, né?
E eu acho que isso também é uma crítica que se faz à gestão pública no todo, né? Você vê muito essa falta de comunicação, né? Você vai na prefeitura, né? Estou dando um exemplo aqui só para realmente para chegar perto do que eu estou dizendo. A prefeitura. Eu vou na prefeitura, outro dia fui protocolar uma petição numa comissão determinada, ninguém sabe onde é o protocolo. Eu juro para você, 2 pessoas me atenderam, não sabem onde era o protocolo. Eu falei, não tem problema, não precisa passar pelo protocolo. Você recebe aqui direto para mim, né? A pessoa da comissão. Eu demorei meia hora para as pessoas receberem uma petição. Então, assim, tem uma falta de preparo muito grande. E falta de integração. Não tem um sistema. Hoje, com a tecnologia que nós temos, ninguém pensou, por incrível que pareça, num sistema que dialogue todos os órgãos de uma administração. Todos os órgãos do governo, Secretaria A, Secretaria B. Eu tenho um exemplo pior que o seu, na área da saúde. Medo. Certa vez eu fui visitar um amigo meu, e eu gosto de acompanhar de perto os hospitais, as escolas do município, lá no Hospital Nelson de Saerp. Quando eu cheguei para a menina que estava lá, uma atendente, possivelmente um carro comissionado, porque não tinha visto lá ainda, perguntei pelo nome do médico. Pô, seu fulano se encontra? Quer saber, meu filho? Vai lá dentro ver se ele está lá. Ela não sabia se eu estava doente, se eu estava passando mal, se era um problema de família. Eu podia ser um terrorista com uma bomba, querendo matar esse médico amigo meu, que ela simplesmente não se importou e liberou tranquilamente.